Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo totalmente diferente porque é um vídeo a pedido, né? Normalmente a gente faz os vídeos sobre como estudar, como aprender, planejamento, motivação, tudo relacionado a um estudo de alta performance voltado para provas e concursos, OAB, Enem, enfim, né? E também a gente tem os nossos cursos que são voltados para isso. Temos o acelerador de aprovações, que é o passo a passo para você ser aprovado em qualquer concurso público, né? Então lá a gente tem aprovados de Enem, aprovados de vestibular, aprovados de concursos de técnico, concurso superior. Temos tudo que é... A gente vê que ele serve para qualquer concurso. Temos também o nosso Memo Blaster, que é um curso de memorização, onde eu pego aquelas técnicas dos mentatletas e utilizo essas técnicas para as pessoas que querem fazer provas, né? Não para ficar decorando baralhos ou sequências numéricas, não. É para você ajudar na memorização da sua prova. Temos o curso de mapas mentais, para aprender de uma vez por todas a fazer poderosos mapas mentais, que é uma ferramenta sensacional para o seu estudo. Temos o curso de redação nota 1000 e o Combo Enem. E também temos a mentoria. Então é tudo voltado para aprender como estudar. Agora, a gente hoje vai falar sobre matéria. Não é o público do canal, mas o pessoal, quando a gente trabalha alguma matéria, alguma coisa assim, o pessoal gosta. E se você quiser olhar, por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre as diferenças do Common Law e do sistema romano-germânico, ou também tem que deixar também o vídeo que eu fiz sobre os dois vídeos que eu fiz sobre modulações dos efeitos das decisões do STF. Enfim, hoje nós vamos trabalhar as três gerações de direito, né, a primeira, segunda e terceira geração, juntamente com a separação dos poderes, né, as divisões de poderes, como é que ela surge e por que são três, por que foi o Montesquieu na França e não em outro lugar. Enfim, vamos trabalhar isso aqui de uma maneira bem didática, de uma maneira que você entenda bem, que seja o auxílio que talvez você precise para quando ler ou quando o professor falar, dê aquele link geral que aí sim vai abrir a mente. Pô, agora eu estou entendendo. Então vamos lá. Primeiro vamos só contextualizar que a primeira geração de direito, qual é? Qual é a primeira geração de direitos? É os direitos da liberdade, as liberdades públicas, não é mesmo? Então as liberdades públicas, e elas, se você fosse simplesmente decorar, você ia decorar que ela nasce lá com as revoluções liberais, com a independência dos Estados Unidos, as ideias iluministas da independência dos Estados Unidos, em 1776, ou também, né, na Revolução Francesa, em 1889, e também, um pouco bem antes, aliás, na Revolução Gloriosa, se você fosse decorar. Mas eu não quero que você decore para a gente entender um pouquinho da situação. Para isso eu vou voltar um pouco lá no Império Romano. Então o Império Romano, que é onde divide a Idade Média para a Idade Moderna, né? Depois a Idade Moderna acaba sempre primeiro quando cai o Império do Ocidente, depois quando cai o Império do Oriente, né? O Império Romano foi dividido em dois, porque os romanos eles dominaram toda a parte ali da Europa, né? Em volta do mar Mediterrâneo, eles foram se alastrando, fizeram um território enorme que eles não tinham condições de cuidar, tantas fronteiras, porque eles foram se alastrando ao longo do mar, né? E aconteceu que as fronteiras eram enormes, eram muito grandes. Então primeiro houve a divisão e depois ele foi ruindo aos poucos. Por quê? Exatamente porque a divisão era muito grande e o Império Romano começou a ver, né, quando ele estava no auge da sua expansão, que ele não ia conseguir, né, que era muito custoso ter um território enorme. Então teve um determinado momento, os romanos resolveram parar com as expansões e segurar o facho, né? Porque eles só queriam saber de conquistar novas terras, que inicialmente isso aí gerava riqueza, porque gerava terra, que é a riqueza, né?
quando trabalhada e geravam escravos que trabalhavam na terra para gerar essa riqueza, era um sistema que estava dando certo, só que cresceu demais e começou a dar problema. Dando problema, ele freou essa ideia expansionista e ele meio que ficou um tempo sem muitos avanços territoriais. O que aconteceu? Muita terra e tinha os bárbaros, né? Tudo que não era romano era bárbaro, né? O pessoal os germanos, tem os visigodos, tem aquele série de nomes lá que a gente decora, mas enfim, aquele pessoal lá estava espremido entre os hunos, que eram um território grande, e os romanos. Só que os hunos eram muito mais cruéis, e os romanos já estavam numa fase de cristianismo, as coisas eram mais tranquilas aí, e entre a espada e a cruz eles resolveram descer e começar a invadir o território romano. Veja bem, quando os romanos param com essa expansão, o que acontece? Os escravos começam, né? Os escravos normalmente duravam menos, porque o trabalho forçado fazia com que eles adoecessem mais, fossem menos resistentes, enfim, comida em menor quantidade, qualidade de vida abaixo do zero. Então os escravos iam morrendo. O que acontecia? Como não tinha mais expansão, não era mais reposto os escravos. E aí a gente tem que se ligar que existe uma grande diferença entre servos e escravos, não é a mesma coisa, né? O servo é aquele que, embora não seja um homem livre, né, até muitas vezes ele é livre, mas ele não está em amarras, mas ele está numa servidão, por isso que é servo. Ou seja, ele está numa terra de alguém e está produzindo para alguém. Então existe uma relação bem diferente de escravo. Então, inicialmente, o Roma vivia da mão de obra escrava, daquelas pessoas que perdiam a guerra, daquelas pessoas que ficavam falidas, enfim. Essas pessoas viviam em escravidão. E os escravos iam morrendo, com a expansão diminuindo, esses escravos não foram repostos. E aí o que os romanos acabaram fazendo? Eles acabaram, quando viram que a invasão bárbara estava começando mesmo, eles, ao invés de brigar demais com eles, claro que eles brigavam, mas eles passaram a não brigar tanto e tentar fazer esse, bom, tu vem aqui, meu amigo, mas aí tu vai usar um regime de servidão, eu vou te dar essa terra, mas tu cuida dela. E assim começou um regime de colonato, que foi um berço para depois nós termos o regime lá no feudalismo dos vassalos e suzeranos. Né? Começa daí. Então houve essa fragmentação. Ainda, né, a questão da segurança leva as cidades a terem um êxodo. Então essa época teve um pouco de êxodo urbano. Então houve uma fragmentação territorial. Como fragmentou o território, começou a abrir trabalho em terras. As pessoas iam lá, né, entre pobreza na cidade ali, ficar perambulando em volta do muro da cidade, ou ficar em uma terra e tentar produzir aquilo para comer, começou a ter esse êxodo, que virou todo o feudalismo lá que a gente estuda, e foi esse feudalismo que acabou ruindo para o absolutismo. Por que eu quero dizer isso? Né? Porque para que a gente vai chegar até aqui? Exatamente para ver que a partir desse absolutismo é que surge, né, as ideias iluministas, exatamente porque as pessoas já estavam refletindo sobre esse poder do déspota, poder do rei. Mas como é que ele ganha esse poder? Né? Então a gente primeiro vê que o Império Romano, que era o império do imperador, o imperador era o Deus, né? Acaba se fragmentando por essas questões, gera um novo regime, que é o feudalismo, a partir daí, e depois volta a concentrar o poder quando? Quando também quando aumentam as invasões novamente, o território ficou tão fragmentado que acabou sendo difícil
do suzerano lá, pequenininho, conseguir terra, conseguir armas para resolver todo aquele problema. Tem outros fatores também. Mas ficou difícil para ele. Ele começou a pedir apoio do rei, né, que era o vassalo maior, né, era o suzerano maior. Então tem as suzeranias e vassalagens. Só que esse daqui não falava com o rei lá em cima. Ele falava com o seu suzerano, e esse suzerano falava com o seu suzerano. E o rei ficava lá em cima, no topo da cadeia, né, no topo da pirâmide. Só que ele começou a ver que ele tava que o que foi bom para ele na hora, né, que tinha uma terra enorme, ele não conseguia dar conta. Aí ele pegava, ó, vou pegar 2, 3 amigos e vou resolver aqui, ó, 3 famílias, vou resolver aqui. Daí dá para 3 famílias. Essas 3 famílias resolvem terceirizar, e assim vai ter essa fragmentação. Só que quando o rei começa a ter que mandar exército para lá, ele, pô, mas não tá valendo mais a pena eu ficar com essa sem a minha terra, né? Não, porque a terra acabava não sendo dele, né? Apesar de ser um contrato, ele não tinha poder nenhum naquela terra. Então, pô, se eu vou ter que ficar levando exército, então eu vou pegar esse poder para mim. Claro que teve o comércio também, que foi criando a burguesia, né? Que são os burgos. O que eram os burgos? Os burgos eram pequenos vilarejos que se formavam aonde? Perto das cidades, porque era lá que ia ter comércio, né? Começou a ter porque antes ou o cara era guerreiro, ou o cara era igreja, ou o cara era servo. E aí começou a ter artesãos, o feudalismo começou a fazer construções, tem que ter o quê? Tem que ter o pedreiro que faz a construção lá, aí começa as ordens de profissões, o corporativismo, para ter os artesãos se unindo, e eles começam a morar perto das cidades, né, junto das cidades, porque é ali que vai rolar o escambo. Isso faz com que haja um êxodo agora urbano, faz com que o rei tenha mais poder, até que o rei vê, pô, vamos melhorar isso aí, agora nós vamos fazer uma unificação. Então é no final desse período que começam a ter os países que a gente hoje já está acostumado, né? França, Inglaterra, Alemanha. Eles começam a nascer essa ideia de país, de nação, começa a partir dessa fase despótica aí dos reis que começam a assumir todo o poder. Eles assumindo o poder, eles passam a ser o direito. Então o direito é o rei. O que fez as revoluções liberais? As revoluções liberais foram exatamente inverter este papel, fazer com que o rei não seja o direito, que o direito fique acima do rei. Então o Estado está acima do rei. Por que isso acontece? Porque, né, quem faz isso movimentar? Exatamente aquela turma que nasceu dos burgos, que começou a ganhar dinheiro com o comércio e começou a ter propriedade, começou a ter poder econômico, mas não tinha poder algum, nenhum poder político. E ela precisava de poder político porque o rei, toda vez que precisava de dinheiro, ia lá e tirava a força através de impostos, e se não fosse impostos, e o cara lá, né, naquela época ele chacoalhava o cara até cair tudo que era moeda e recolher as moedas para o rei. Então essa fase aí fez com que o burguês ficasse preocupado, só que ele estava no meio, né? Lembra que ele está os burgos nascem ali ao lado dos castelos, né? Os castelos acabaram virando as cidades, né? Fazia o castelo, aí para ter mais segurança fazia um cercado nesses muros, né? Esse muro era para poder proteger servos e pessoas e nobres para quando tivesse guerra se aquartelar, né? Nos muros, atrás dos muros, e começou a ter uma cidade adjacente ao lado desses muros, os burgos. E esse burguês ele tinha duas preocupações, né? Uma é o poder do rei sobre ele, e a outra é que ele estava aumentando, né? Com esse êxodo urbano que estava acontecendo, estava aumentando o número de pessoas desvalidas,
de insegurança. Então alguém poderia chegar na mão grande e tirar a propriedade dele. Então ele precisava se proteger tanto de quem não tinha propriedade quanto do rei. Por isso que nasceu, né, a primeira geração de direitos, e são as liberdades públicas. Liberdades públicas é eu colocar o rei abaixo do direito e eu dar direitos fundamentais para a burguesia, né? Direitos fundamentais para a burguesia. Só que, né, então a questão foi exatamente foi uma questão de propriedade. É questão de propriedade. O rei não me tirar a propriedade porque ele tem que respeitar meus direitos perante o Estado. E quem não tem propriedade não me tirar na mão forte, porque agora eu tenho a liberdade, porque a propriedade passa a ser um direito fundamental. Por isso que a propriedade é direito fundamental, por isso que se chama de liberdades públicas, por isso que se chama de Estado negativo. O Estado não tem que fazer nada, ele simplesmente tem que declarar esses direitos e usar só a segurança, só a questão de segurança. Quando violarem esses direitos, entra a segurança. Então é um estado de segurança. E aí vem a primeira geração de direitos, e aí entra a primeira repartição de poder. Qual foi a primeira repartição de poder? A ideia de um legislativo. Claro, como tinha um poder único, passa a ser 2 poderes ali, pelo menos. O legislativo e o executivo, né? Ainda não tinha essa ideia. Era o poder do rei e o poder do parlamento, tá certo? E aí então nós temos a primeira geração que coincide com o nascimento do poder do parlamento. Aí o que acontece? Vamos andando lá, nós estamos já nas revoluções industriais, e na Revolução Industrial aumenta, né? Lembra que começou a ter um êxito urbano? Então tudo começou a coincidir, a Inglaterra partiu na frente, né? Dizem hoje, alguns historiadores dizem que o ciclo do ouro no Brasil foi um importante motivo, né? Não tem comprovação, né? Não tem ninguém que diga isso comprovadamente, né? Isso aí não está nos livros ainda, mas alguns historiadores já estão começando a dizer que o ciclo do ouro do Brasil ajudou para que a Inglaterra saísse na frente da Revolução Industrial. Assim como um monte de fatores fez com que a Portugal e Espanha, né, que tinham sido dominadas antigamente pelos árabes e ganharam um conhecimento muito bom de navegação, fez com que eles se lançassem primeiramente para as navegações. A Revolução Industrial, a Inglaterra, como a Inglaterra ela dominava os mares, né, ela gera um poder econômico muito grande. O Portugal ficou devendo para ela, porque ela ajudou muito Portugal nas invasões francesas e nas invasões holandesas, e sem contar uma série de algumas coisas por trás que não se entende muito bem, porque que a Inglaterra era tão privilegiada frente aos outros países perante Portugal, principalmente aqui no Brasil, e acabou indo que todo aquele dinheiro que foi escoado de Minas Gerais, ele passou nas mãos da coroa portuguesa, mas essa acabou passando também, porque estava endividada com a Inglaterra. Para a Inglaterra acumulou muito dinheiro, tanto vindo de Portugal quanto das suas próprias colônias, e acabou ficando um clima propício para pensar em novas alternativas de produção e sair a Revolução Industrial. Então na Revolução Industrial era muito comum as pessoas trabalharem 16 horas por dia, 18 horas por dia, crianças trabalhavam. Então na verdade veja que toda aquela coisa bonita que a gente viu na Revolução Francesa, na Revolução... Ó, tá passando um avião aqui. Na Revolução Francesa, na Revolução... Vamos deixar passar aí. Nunca passa nada aqui, pô. Na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, né? E também na independência dos Estados Unidos, aquelas ideias iluministas de direito a voto, de liberdade, de nada valia para aquele homem em concreto, aquele homem que estava lá
trabalhando 18 horas, 16 horas por dia, aquela criança que estava sendo explorada. Então fala-se que o que eles recebiam mal dava para comer, que eles passavam o dia trabalhando, né, para ter aquela... E a aristocracia toda, ninguém trabalhava nada, né, porque quem tem a burguesia, que virou aristocracia, etc., eles tinham ganho juridicamente lá no papel as liberdades públicas, ninguém podia tirar nada deles, estava ali, qualquer coisa, o Estado tinha que agir, né, o Estado de segurança. Mas eles viram que depois, né, de nada adianta isso para quem não tem, porque quem não tem vai continuar não tendo. E o mundo começou a se movimentar, a discutir, a reverberar sobre isso aí. E aí surgiu, em 1917, por exemplo, a Revolução Mexicana. Aí nós temos também, em 1919, a Constituição de Weimar. E essa Constituição foi a primeira Constituição, né, depois da mexicana, mas na Europa, a primeira Constituição que fala em direitos positivos do Estado. O Estado tem que produzir, tem que distribuir. Não adianta mais o Estado ficar inerte, né? O Estado tem que distribuir a riqueza. O proprietário tem que cumprir uma função social, e aí se fala em função social da propriedade. E aí então quem é que chega com a segunda geração de direitos? Os direitos sociais. É aí que entra os direitos sociais. Onde é que entra? Qual poder é dado essa incumbência de distribuição de renda? Ao poder executivo. Lembra lá atrás, o poder legislativo ele é catapultado com uma importância fundamental para o Estado? Só que agora é resgatado o poder executivo. É preciso sim um poder executivo, um poder que possa fazer a distribuição da riqueza, porque a gente por si só não vai querer distribuir. Eu que tenho mais, eu não quero distribuir com quem tem menos, né? Eu posso dar minhas migalhas ali, o meu dízimo e dormir com a cabeça tranquila, mas eu não vou dividir. Então esse é o poder do Estado. Entram as divisões, os direitos sociais, entra o Estado positivo, o Estado atuante, o Estado de bem-estar social. Aí que entram todos aqueles direitos trabalhistas, a função social da propriedade, é a segunda geração de direitos. Vamos lá então, continuando a nossa história, né? Fazer um resumo bem ralo da história, mas para a gente ajudar, para a gente não precisar ficar decorando essas coisas. Vamos lá então, quando é que o mundo toma outra sacudida grande, né? Ele tomou uma sacudida grande quando os reis foram tudo decapitados nas revoluções liberais, tomou uma sacudida grande quando houve uma desigualdade muito grande, onde com a Revolução Industrial, e agora ele toma uma terceira sacudida grande, que é as guerras, né? Então muitos dizem até que houve uma guerra só, que começou lá na Primeira Guerra Mundial e terminou só no final da Segunda, que o entre-guerras ali foi o negócio estava complicado ainda. Mas enfim, a gente sabe que é duas guerras, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, e depois da Segunda Grande Guerra se viu que tinha que ter um basta nisso. E veja, a Alemanha tinha uma Constituição maravilhosa, até então uma das mais aplaudidas do mundo, que era a Constituição de Weimar. O mundo vivia sob as liberdades públicas da primeira geração, dos direitos sociais da segunda geração, e ao mesmo tempo foi o palco, o berço, né? O mundo viu dizimar judeus, fazer todo aquele que fizeram com negros judeus, com os poloneses, com outras minorias, tudo aquilo fez com que, pô, mas pelo amor de Deus, como é que acontece isso? E aí entra o quê? A terceira geração de direitos. Para entender a terceira geração de direitos, não ser uma pequena decoreba, você tem que entender que o que aconteceu para eles identificarem, o que eles identificaram que era essencial para que as constituições tivessem que ter. Veja lá, primeira geração viram que tem que ter o quê? Tem que ter lei. Segundo, tem que ter distribuição de renda. Terceiro, o que tem que ter? Tem que ter um controle da Constituição. Uma Constituição tão bonita que era a de Weimar, foi palco do nazismo e foi tudo feito legalmente. Por que legalmente? Porque na Constituição tinha um buraquinho ali que dizia que em regime de exceção
o presidente poderia editar tais e tais normas. E foi por ali que foi editada normas e leis que mandavam prender judeus, que botavam judeus em campo de concentração. Tudo foi legal, tudo teve o aparato jurídico por trás. Isso não podia acontecer. Foi aí que se viu a necessidade de um controle de constitucionalidade. Então eles olharam lá atrás, né, enquanto que nos Estados Unidos foi feito um controle em 1803, a Europa não tinha controle nenhum de constitucionalidade. A Europa foi resolver fazer seu controle. Claro, primeiramente a Áustria fez em 19, mas foi muito singelo e ficou muito apagado. Depois, todas as constituições europeias, a partir da Segunda Guerra, passaram a ter obrigatoriamente um capítulo sobre controle de constitucionalidade, algum artigo, algum dispositivo sobre controle de constitucionalidade. Assim como o Brasil e todas as constituições do mundo têm algum dispositivo sobre controle de constitucionalidade. Eu tenho que controlar a Constituição. E qual é o poder que agora é catapultado e é dado uma relevância nessa terceira geração? Ao poder judiciário. Então nós temos lá o parlamento, segunda geração nós temos o executivo, terceira geração nós temos o poder judiciário. E outra coisa, então quais são esses direitos que devem ser protegidos? Eu tenho que proteger o que o judiciário deve fazer nesse nível supralegal, ou nível constitucional. Ele tem que prover ele tem que garantir a paz entre as pessoas. E essa paz, né, então, além do bem-estar, eu tenho que promover essa paz. E essa paz, ela é um direito que todos têm, mas que todos contribuem por esse direito também. Então, eu posso violar o meu direito, assim como eu tenho direito à paz, tem certas coisas que se eu fizer, eu vou violar o meu direito à paz. E é um direito que está difuso em todos juntos. Por isso que a terceira geração de direitos é dos direitos difusos. Direitos difusos. E nessa história aqui, a gente também traz aqui também a questão da igualdade. A igualdade foi sendo elaborada ao longo desse trajeto todo. Lembra que lá nas liberdades públicas, nas revoluções liberais, onde eu estava dando os direitos fundamentais, ou seja, eu só dou direito para quem já tem direito, porque eu estou só declarando esses direitos. Eu só posso declarar direitos para quem já tem, porque eu não dei direito para ninguém, eu apenas declarei. Lembra? Por isso que são as declarações dos direitos fundamentais. Eu só declarei direitos, então é direitos para quem já tem direitos. Então, se é para quem já tem, aqui eu trabalho a igualdade material. É uma igualdade de toma lá da cá, é a igualdade da indenização, é a igualdade em que naquela velha história que a gente vê nas primeiras aulas da faculdade de Direito. O meu direito começa onde termina o do outro, como se a gente fosse vivesse numa esfera de direitos aqui, que até aqui é meu, dali lá para lá não é meu. Então é esse toma lá da cá, um perde, outro ganha, direito de indenização é claro aí, né? Por exemplo, se eu bato o carro e eu bato o carro atrás de alguém, não importa se eu não tenho dinheiro, se eu sou pobrezinho, não, bati, eu tenho que ressarcir a pessoa. Já quando nós estamos falando no meio da Revolução Industrial, quando nascem os direitos sociais com as revoluções mexicanas, com a Constituição de Weimar, aí nós estamos falando em igualdade material. Não é uma igualdade formal de ressarcimento, aqui é uma igualdade material. Aqui eu levo em consideração uma qualidade, uma deficiência, uma dificuldade de alguém. Aqui eu vou equiparar alguém para que todos sejam iguais. Então aqui, por exemplo, eu posso dizer que quem trabalha no campo, que se desgasta fisicamente muito mais, trabalhe menos tempo do que quem ficou na cidade no ar-condicionado. Eu posso dizer aqui que quem trabalha na polícia, que corre risco de vida, tem que ganhar alguma coisa a mais,
em relação a quem está no ar-condicionado. Então aqui está o direito que eu vou fazer a distribuição. É aqui que tem a distribuição de renda. Eu vou dar o Bolsa Família para quem não tem renda. Eu não vou dar para todo mundo. Né? Se eu tivesse com os olhos lá de igualdade formal, lá das liberdades públicas, o que eu ia fazer? Eu como rei, eu ia pegar e ia dar R$1 para todo mundo, que é o que a gente normalmente faz com os filhos, por exemplo. Eu tenho 3 filhos, vou dar R$10 para cada um, é a mesada para cada um. Agora, na igualdade material eu vejo as deficiências. Se eu tenho um filho que é menor ou que é maior, vou dar um pouquinho mais para o meu filho maior, porque ele já começa a querer comprar uma coisa melhor, não sei o que, sair com os amigos, enquanto esse aqui não. Veja que agora eu estou usando uma qualidade, uma deficiência, uma situação, um mérito. Aqui que entra a meritocracia dos concursos públicos. Se fosse lá atrás, eu tinha uma vaga de concurso, eu ia fazer um sorteio. Ou se eu tivesse 5 vagas, para os 5 primeiros que chegassem na fila. Aqui não, aqui eu faço prova, entra no cargo público quem tem mais mérito. É aqui que entra a igualdade material. Já aqui nessa situação, na terceira geração, que há direitos difusos, a igualdade é uma igualdade social. Assim como todo mundo tem o direito, todo mundo também tem o dever para cumprir. Aqui que entra, onde é que nós temos a justiça social? O Estado diz, normalmente na nossa Constituição, quando diz assim, é dever do Estado, da família, de todos, ou é dever de todos e do Estado, a gente está numa justiça social. Né? Quando a gente está falando em saúde no Brasil, a gente colocou no patamar de justiça social. É o Estado e todos que têm que promover essa saúde. Quando a gente está falando em assistência social, a gente está falando que ganha o benefício quem precisa. Assistência social é justiça material. E aí quando nós estamos falando de previdenciário, relação previdenciária, contributivo, contribui tantos anos, agora eu vou me aposentar, nós estamos falando mais em justiça formal, né, em igualdade formal. Então cada uma dessas tem um tratamento. Outro lugar onde tem justiça social lá na nossa Constituição, a gente fala também a questão da família, da proteção ao menor. A proteção ao menor é uma proteção que o Estado deve dar, que a família deve dar. Por isso escola, educação, tudo. E a família e todo mundo está envolvido no direito do menor. Então, lá também nós temos uma justiça social. Quando a gente está falando em cotas, veja, por isso que às vezes não fecha. Por exemplo, quando a gente está falando em cotas de indígenas, de negros e de deficientes em faculdades, em cargos públicos, nós estamos pegando um lugar onde teria que ser eminentemente de justiça material, e estamos levando ele para uma distribuição de justiça social. Isso gera uma sensação para muitos de injustiça. Né? Por quê? Porque eu estou trabalhando equivocadamente na justiça. Porém, já vou adiantar, eu sou favorável às cotas, acho que já que a gente não encontrou um mecanismo ideal de promoção dessa justiça social, é melhor fazer um pouco de justiça, ainda que deslocada, do que fechar os olhos para a situação. Então eu sou a favor, mas eu já adianto que há sensação sim de injustiça por esse deslocamento que a gente vê. Da mesma maneira, quando, por exemplo, se eu batesse, no exemplo que eu bati do carro, se eu batesse o carro e eu não fui o culpado, busquei em juízo o ressarcimento, e aí o juízo coloca a sentença assim, o professor Odilon, ele é um youtuber, deve ganhar dinheiro do YouTube, deve ter os cursos deles, ele é um profissional, trabalha de procurador federal, e enquanto isso, coitado lá, ele é um pedreiro, não, então ele não vai precisar pagar o professor Odilon. Não, pessoal. Por quê? Aí eu vou me sentir injustiçado, porque eu estava numa boa, andando direitinho, e o cara simplesmente atravessou e bateu em mim. Aí o que acontece? Há uma injustiça, porque ele deslocou, ele em vez de trabalhar a justiça formal, que era onde deveria trabalhar, ele trouxe para a justiça material. É claro que por isso, para evitar essas coisas assim, né, ainda que você pode achar, não, mas tem mais professor, tem mais que pagar.
por isso que eu faço seguro também, né? Para evitar essas coisas. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, ficou um vídeo longo pra caramba, mas é para vocês entenderem onde é que surge as gerações de direito, onde é que surge a ideia de tripartição de poderes, onde é que está a questão, também trabalhar a questão da igualdade formal, material e justiça social, e também, e aí última coisa pessoal, por que vocês acham, né, para quem ficou até aqui comigo, fica mais um pouquinho. Por que vocês acham que o Montesquieu, que foi o grande cara da tripartição de poderes, lembra, né? Tripartição de poderes, a gente vem na cabeça quem? O Montesquieu. E o Montesquieu falou lá na França da tripartição dos poderes, no livro O Espírito das Leis. Por que será que só ele viu a luz assim, que ele foi iluminado? Não, isso aí já acontecia antes, pessoal. A Revolução Inglesa se deu em 1688, né, lá com Oliver Cromwell, né, o rei saiu, voltou, acabou também perdendo a cabeça, mas foi uma revolução menos traumática que a Revolução Francesa. Foi uma questão que começou também com o que mais motivou essa revolução foi a questão, alguns nem dizem que é revolução, né? Revolução gloriosa, outros dizem, mas enfim. O que motivou também foi uma questão de grana, né? De onde colocar os recursos públicos que o rei botava onde ele queria, e aí o parlamento, né? A ideia de parlamento surgiu ali, não, nós temos que decidir onde vai esse dinheiro também, a gente também tem voz. Só que o Oliver Cromwell lá acabou virando um déspota depois, mas enfim, o que aconteceu ali? Ali também já tinha as ideias, ali também se formou dois poderes. Só que, por que não se falou no judiciário? Porque nós estávamos num país, a Inglaterra é um país de common law, e common law, o juiz, ele só diz o direito. O juiz não está envolvido nas questões políticas. Então o carinha muito antes já tinha falado sobre repartição de poderes, que foi o Hobbes. Né? Não, Hobbes foi o Locke, o Hobbes não. O Hobbes é o que falou o homem, é o lobo do homem, que vem antes. Né? Tem os contratualistas, que é o Hobbes, o Locke, que é esse que eu queria falar, depois vem Montesquieu e depois vem Rousseau. O Montesquieu foi o do Espírito das Leis da tripartição dos poderes, só que o Locke, ele já tinha falado isso, só que ele estava falando, ele era o inglês falando para inglês, então ele tinha muito claro essa divisão entre o direito e a política, e ele estava falando de política, o livro dele, o ensaio dele era sobre política, e na política ele já havia identificado a necessidade de separar as funções da política, que era de execução de direito, de elaboração de lei, e aí tratar com o poder como se fosse um parlamento e o poder do rei paralelamente. Ele falou isso bem antes. Aí o que o Montesquieu fez? O Montesquieu era um francês que foi lá olhar em loco na Inglaterra como é que fazia. Aí quando ele trouxe para a França as ideias, ele sim colocou o judiciário. Por quê? Porque nós somos romano-germânicos e a nossa política e o nosso direito se miscuem. Então, se você quer saber mais sobre essa divisão entre common law e romano-germânico, veja aqui o vídeo, o link que eu falo sobre isso. Se você gostou do vídeo, é um vídeo totalmente diferente do que a gente trabalha normalmente, mas eu já fui professor de Teoria Geral do Estado, de Direito Constitucional, dei aula em cursinho e resolvi trazer para vocês essas ideias aí, já estava até enferrujado, até foi bom a gente ter conversado isso aí, já estava ficando enferrujado aqui esse conceito aí, não preparei nada assim, veio tudo porque antes eu dava isso de olho fechado. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou dá esse like, compartilhe o vídeo com seu amigo que estuda e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E segue a gente aqui, que toda semana a gente tem muito conteúdo legal, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.